Abracadabra 2 é um filme que não precisava existir, mas provou seu valor sendo muito divertido e terminando com uma mensagem muito bonita. E hoje nós vamos estar analisando esse filme que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. E antes de ir pro que importa, quero pedir primeiro para vocês se inscreverem no canal para me ajudar a chegar nos primeiros 1000 inscritos. E também queria pedir para que sigam meu canal de gameplay, o LP Play, e o meu canal na roxinha lá, o LP VTuber. E agora vamos direto falar sobre o filme. O filme começa lá em Salem no ano de 1600 e bolinha, mostrando a juventude das 3 bruxas principais do filme. E é aniversário da Winnie, a personagem que dispensa apresentações. Ela parece não estar nada feliz que está sendo prometida de casamento para alguém. Então um tumulto se forma na frente da casa das 3 meninas e vemos que o prometido da Winnie é só uma versão jovem do príncipe encantado do Shrek. E ela ainda faz um exposed de um outro rapaz, o Billy, que pra quem não lembra apareceu no filme anterior, falando que ela e esse tal de Billy se beijaram num cemitério e que os dois na verdade são almas gêmeas. Então a cidade e o reverendo tentam separar as 3 irmãs e rola uma baita treta por causa de uma aranha que a Winnie ganhou de aniversário. As 3 fogem lá pra floresta, que tá quase que uma Silent Hill de tanta neblina. Então uma voz começa a cantar ecoando dentro da floresta. E esse devia ser o primeiro sinal pra fugir, mas é claro que não vai rolar isso aí, né? E então um pássaro começa a voar na direção das 3 e se transforma numa mulher, que na verdade é uma bruxa que tenta se alimentar delas. Essa mulher então começa a falar uns negócios estranhos e começa a cheirar o Winnie. E ela começa a falar sobre magia, bruxaria, e eu acho que esse devia ser mais um sinal para as 3 fugirem dali, mas tudo bem. E depois de falar que uma bruxa sem o seu coven não é nada, ela entrega pra Winnie um livro mágico, aquele mesmo livro com o olhinho que tem lá no primeiro filme, e o livro já abre numa página que ensina as pessoas a transformarem os outros em gato. Ah lá a referência do primeiro filme aí, hein? E claro, as meninas vão embora com o livro, decidem se vingar da cidade e daquele príncipe encantado jovem que tem lá e colocam fogo na cidade. Então chegamos nos dias atuais e conhecemos 3 das personagens principais e o namorado Zé Ruela de uma delas. Uma das protagonistas, a Becca, que provavelmente é a protagonista entre as protagonistas, tá de aniversário no dia de Halloween, que é o dia que se passa esse filme, e queria estar com suas amigas. Mas a namorada daquele Zé Ruela lá decidiu ignorar isso e fazer uma festa pra galera da escola. A Becca zoou o Mike, que é o nome do tal namorado Zé Ruela ali, e ele se assusta e os dois acabam indo pra detenção, onde a Cassie, que é a namorada do Zé Ruela, fala sobre um ritual de aniversário e certeza que isso vai ser importante pro filme. E aí chegamos no lugar que tem um vendedor que também é um contador de histórias, chamado Gilbert, contando as histórias das irmãs Sanderson, mostrando o livro dentro de um recipiente até. E ele vai contando alguns acontecimentos do filme anterior, como a morte da Emily Binks, e sobre uma possível volta das bruxas em um Halloween, 29 anos atrás. Então a Becca ganha uma vela estranhamente muito fálica de aniversário desse cara. Então a Becca e a sua outra amiga, que se chama Izzy, vão pra floresta fazer esse tal ritual de aniversário usando aquela vela super feiona. Lembrando que essa é a mesma floresta que a bruxa se escondia e deu o livro pra Winnie e as irmãs lá em 1600 e bolinha. Então elas acendem a vela, começam a recitar umas palavras até que bem bonitinhas, e a vela começa a ficar com fogo mais forte, e não importa o que elas façam, essa vela não apaga de jeito nenhum. E aí, pra completar, uma voz começa a cantar na floresta. E eu já falei que isso era um sinal lá em 1600 e bolinha, imagina agora em 2022, né? Deveriam ter corrido de lá, mas fazer o que, né? Até porque enquanto rolava a cantoria, o vento ficou muito mais forte, o chão começou a tremer e começou até a rachar. Foram embora? Claro que não, né? Foram atrás de uma árvore caída, tão de parabéns. E finalmente, na noite de Halloween, como previsto, as irmãs Sanderson foram libertadas outra vez e já voltam cantando loucamente, fazendo uma cena muito legal. Então a Izzy finalmente liga os pontos, que na verdade é Halloween, que foi utilizada uma vela na lua cheia, dentro da floresta, por uma jovem virgem. Elas saem correndo, mas aí elas já deveriam estar longe faz tempo, né? Então elas são paradas pelo trio de bruxas que... E chega a ser até meio interessante como elas começam a citar acontecimentos do filme anterior, dizendo que não vão ser enganadas novamente. Mas aí as duas adolescentes falam que na verdade têm 40 anos e se mantêm jovens comendo almas de crianças.
E claro, surpreendendo um total de 0 pessoas, as bruxas acreditam. E sabe o que é pior? Ainda acreditam que as duas têm uma loja que vendem poções da juventude feitas com crianças. É muito bom. E desculpem, mas eu ri também da cena das portas automáticas e das bruxas achando que as meninas são extremamente poderosas depois de as portas abrirem sozinhas pra elas. E dentro da farmácia é muito louco como as bruxas começam a usar e comer cremes pra pele, achando que lá dentro tem almas de crianças. E depois de uma selfie com umas meninas vestidas de irmãs Sanderson, as bruxas ficam pistolaças e tentam atacar a Beck e a Izzy, mas são protegidas por Sal, então as meninas conseguem fugir. E as 3 bruxas queriam ir atrás, mas elas encontram só uma vassoura. E aí elas têm uma solução incrível. Mano, eu adorei elas voando, porque a Mary e a Sarah usaram outros utensílios de limpeza. Que no caso a Sarah usou aqueles aspirador de pó de braço, padrão. Mas a Mary ficou em cima daqueles aspirador redondinho de controle remoto. Isso é muito bom. As meninas então chegam na loja do Gilbert e o dono abre o livro e admite ter entregado uma vela mágica de propósito. E ainda continua dizendo que acredita que as bruxas não são malignas e que é um grande fã delas. Então as bruxas chegam no lugar, lançam um feitiço nas 2 meninas, prendendo elas no calabouço e impedindo elas de ter contato com o mundo exterior e tal. E o Gilbert começa a falar que queria trazer as bruxas de volta, porque viu um momento em que elas foram derrotadas lá em 93. E durante essa conversa as bruxas encontram uma foto do prefeito e percebem que ele é igualzinho ao reverendo que queria forçar o Winnie se casar no passado. E tendo total ideia de que ele é um descendente desse tal reverendo e elas querem se vingar, elas decidem bolar um plano. Então o Winnie chama o seu livro e ele parece não estar muito afim de ajudar elas não. E aí a bruxa usa um feitiço nele para ele abrir a força. E na moral, essa cena ela é extremamente ridícula, mas é muito boa. Eu adorei. E no fim elas encontram as regras do feitiço para elas se tornarem imortais. E o feitiço ele é muito louco, ele precisa no local sagrado, o sangue de um inimigo, a cabeça de um amante e blá 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 blá. Coisa que a gente já conhece. A Beck então tenta ligar pra Cassie, porque o prefeito é o pai dela, mas a maldição do contato exterior delas presas lá interfere até no sinal do celular. Então Gilbert vai ao cemitério à busca do amante, que seria o Billy, aquele mesmo do primeiro filme, isso pro feitiço porque eles precisam da cabeça de um amante. O Billy então levanta lá no cemitério mesmo e diz que estava acordado desde 93, porque acordaram ele, mas nunca fizeram ele dormir de volta. Coitado, 29 anos sem fazer nada dentro da cova. O Billy então faz um trato com Gilbert, porque sua história foi contada errada. A história foi contada de que ele era um grande amante da Winnie e que ela acreditava que eles eram almas gêmeas, mas na verdade eles só se beijaram uma vez e ele nunca amou a bruxa de verdade. Inclusive ele até gostava da Sarah, até pelo que eu entendi ali. E tentando se libertar da maldição, a Izzy e a Becca começam a falar algumas palavras e vemos a mão da Becca brilhar. E pra salvar o prefeito, a Becca liga pra ele e dedura a festa que a Cassie tá dando, o que faz ele sair correndo do evento que ele tava, que é o mesmo em que as bruxas estavam lá procurando ele. As irmãs Sanderson então são encontradas no evento e enviadas pra um palco onde tá acontecendo um concurso de fantasias das próprias bruxas. E na moral, a interação das 3 bruxas com as concorrentes do concurso de fantasia é muito boa, isso é maravilhoso. E tal qual Charlie Chaplin, elas perderam o concurso de quem é mais parecido com elas mesmas. Mas elas óbvio que não aceitaram isso, né? E é claro que tem que rolar um feitiço no palco com uma música e, na moral... Eu não tava preparado pra essa música em específico, isso tá maravilhoso. É muito bom. Ai, ai, cenas musicais de Abracadabra nunca decepcionam. E assim o povo de Salem começa a ir em direção à localização do prefeito para mostrar para as bruxas. Mas claro, eles vão dançando na rua enquanto isso. E tudo isso acontece enquanto o Billy ajuda o Gilbert a achar os ingredientes do feitiço principal lá que as bruxas estão querendo fazer. A Beck e a Izzy vão até a casa da Cassie para saber sobre o prefeito, enquanto as bruxas seguem o Mike, aquele namorado Zé Ruela da Cassie, pela rua. As bruxas entram na casa em busca do prefeito, que voltou pra feira atrás de maçãs depois de dar uma bronca na Cassie por causa da festa. E é muito bom como a tecnologia é usada nesse filme. Primeiro as portas abrindo sozinhas e agora as bruxas se assustando por causa da Alexa falando.
Enquanto isso, lá no evento, a galera da cidade continua dançando e se formam em volta do prefeito e ainda roubam a maçã do amor dele. A Becca começa então a distrair as bruxas e a Winnie até que solta uma coisa bem interessante sobre as suas mágoas do passado. A Winnie fala que guarda a mágoa porque tentaram separar ela das irmãs lá em 1600 e bolinha, e por isso ela quer se vingar da cidade. Então a Izzy e a Cassie correm e fazem um círculo de sal em volta das bruxas e elas ficam presas? E nesse mesmo momento, Billy percebe que o Gilbert tá trabalhando pras bruxas e fica pistola. Então as três amigas e o Zé Ruela começam a discutir e a Becca e a Izzy falam que não se sentem à vontade com o Mike. Então eles meio que se acertam porque o Zé Ruela percebe que está sendo o Zé Ruela sem querer. Na verdade ele só tava tentando puxar assunto, mas não sabia que estava sendo desagradável. Mas no fim a Becca abre os olhos dele, dizendo que apontar a diferença das pessoas e dizer que elas são estranhas é debochar delas. E quando cai a ficha que ele não estava sendo legal, ele percebe e até diz em voz alta que tem que pedir desculpa para muitas pessoas. Bom, menos um problema para resolver então. E aí o prefeito chega em casa e dá de cara com 3 desconhecidas vestidas de bruxa dentro de um ciclo de sal na garagem. E mano, eu nem imagino quão louca deve ser a sensação. As meninas até tentam explicar as coisas pro prefeito, mas ele tá surtando porque teve um dia ruim, a maçã do amor dele foi roubada. E na moral, eu também ficaria super pistola se roubasse a minha maçã do amor, tá? Sendo bem sincero. No fim das contas, os aspiradores de pó que a Mary tava usando como vassoura limparam o sal e as bruxas conseguiram se libertar e sequestraram a Cassie, porque perceberam que ela também é da linhagem do reverendo. E quando isso acontece, as mãos da Becca começam a brilhar na frente da Izzy também. E o Zé Ruela, que não é mais tão Zé Ruela assim, se depara com o corpo do Billy sem cabeça andando na rua e acaba desmaiando no meio da estrada mesmo. E as bruxas chegaram na floresta e, nossa, como a dublagem melhorou muito o diálogo entre a Winnie e o Billy. Olá, Billy. Olá, sua bruxa carcomida. Nessa cena, ficou muito incrível. As bruxas então começam feitiço depois de arremessar o Gilbert pra longe. A Becca e a Izzy começam a olhar as bruxas de longe e a mão da Becca volta a brilhar. E nesse momento a Izzy percebe o óbvio, que as bruxas se tornam bruxas aos 16 anos e esse é o dia do aniversário de 16 anos da Becca e as mãos da Becca brilharam algumas vezes durante o dia. E nossa, uau, temos uma bruxa entre nós, surpreendendo um total de 0 pessoas. A Becca então chega a usar uma magia de luz e atacar as irmãs Sanderson, que antes que conseguissem revidar, são atingidas por várias pedras que as duas amigas da Becca jogam nelas. Então a Mary e a Sarah percebem que estão ficando mais poderosas, o que faz que a Sarah até tenha um momento de coragem e enfrente um pouco a sua irmã, dizendo que ela não quer ser tratada como idiota, porque ela é uma irmã boa e leal. Mas é claro que isso dura poucos segundos e a Sarah começa a seguir as ordens da Winnie outra vez. Então a Winnie vai usando magia contra a Becca, que ela tá sendo um pouco torturada e tal. Só que então a Becca começa a falar sobre alguns maus de fazer esse feitiço e tenta convencer de não ser feito. A Winnie até fala que tipo, você não vai me convencer. E na verdade a gente descobre que a Becca tá falando com um livro e não com a Winnie. E o livro voa na mão da Becca, que sai correndo logo em seguida. O livro então começa a mostrar o feitiço pra Becca, o mesmo feitiço que as bruxas estão querendo fazer. E a Becca então começa a ler os avisos, os contras desse feitiço. Então elas percebem que devem descobrir o que é valioso pra Winnie. E eu não quero dizer nada, mas o filme já cantou isso faz um bom tempo e já falou mais de uma vez. E as bruxas chegam no lugar onde as meninas estão e a Becca consegue criar uma barreira de energia para proteger ela e as amigas. E a Izzy então lembra que a regra diz que o poder precisa ser compartilhado, então as amigas dão as mãos fazendo com que esse tal escudo de energia ficasse ainda mais forte. E a Winnie então fala um mini monólogo extremamente egocêntrico, falando que ela é mais poderosa que as irmãs são só parasitas, e que ela não precisa do livro para poder fazer o feitiço e tal, e elas só vão embora para terminar o feitiço sozinha, sem os livros mesmo. Depois disso, a Becca finalmente entende como vencer as bruxas usando as regras do feitiço. As bruxas então fazem o feitiço sem o livro, e então a vela apaga e as bruxas continuam vivas. E nesse momento elas percebem que ficaram imortais, porque a vela apagou e elas continuam lá. E enquanto a Becca tenta avisar que esse tal feitiço do poder leva o que é mais precioso para quem o conjura, a Mary e a Sarah começam a se desfazer no ar com o efeito da magia. A Winnie começa a sentir quando vê suas irmãs sumindo e apenas ela ficando ali. A bruxa então demonstra uma total tristeza e até pede pro livro desfazer o feitiço e as suas consequências.
A Winnie pede por uma solução, ela parece estar querendo chorar, mas está se segurando, ela começa a rir, parece ser de nervoso. E ela ainda diz que não consegue viver sem as suas irmãs, e que está disposta a desistir de todo o poder, já que ela não é nada sem as suas irmãs. A bruxa então pede para Becca trazer as duas irmãs de volta. O livro então abre, e a Becca recita um feitiço, mas ele não traz as bruxas de volta. Ela apenas envia a Winnie até onde elas estão. E mesmo assim a bruxa fica muito feliz em saber que vai estar com as suas irmãs. Mesmo que não seja em Salem e que não vai conseguir cumprir a sua vingança, ou estar livre e imortal para sempre. Mas que estarem juntas é muito mais importante. Tanto que ela termina dizendo que as meninas têm sorte de estarem juntas e ter umas às outras. Aí depois de toda essa treta, o Gilbert e o corpo do Billy chegam no lugar e a maldição do Billy começa a se desfazer e ele pode finalmente voltar para o seu descanso eterno. A Becca fica com o livro e as três amigas finalmente se acertam, surpreendendo um total de 0 pessoas. E o filme acaba assim. Abracadabra 2 é um filme divertido para quem assistiu o primeiro filme e para quem não assistiu também. É uma história simples e que não tenta ser muito mais do que ela realmente é, mas que ainda assim traz uma mensagem muito legal e bonita. Os protagonistas são legaizinhos, eles conduzem bem a trama, mas com certeza as irmãs Sanderson são quem roubam a cena completamente. E sim, eu sei que o filme poderia ser muito melhor, mas eu tô bem satisfeito com o que eu vi, sendo bem sincero. Aliás, vemos uma segunda vela no pós-crédito e talvez tenha uma outra continuação, apesar de que eu acho que não precisa, terminou muito bem toda essa saga. O filme trabalhou bem desde o início a ideia de que as irmãs Sanderson são muito unidas desde sempre, lá de 1600 e bolinha até os dias atuais, e que o medo de serem separadas foi o que levou elas até a floresta e levou a Winnie a se tornar uma bruxa, e rolou tudo o que rolou até agora. E toda essa história de se vingar de Salem veio apenas do medo da Winnie de perder suas irmãs. Apesar de almejar poder desde sempre, ela ainda abriu mão de tudo apenas para estar com elas. E essa é a mensagem do filme. O que adianta ter sucesso se não tem com quem compartilhar? E essa mensagem pode ser levada para tantas situações da vida, para tantos lugares. E aqui fica a minha mensagem para vocês. Valorize as pessoas que você ama e que te amam de volta. Não as afaste, porque não existe sucesso no mundo que vá cobrir o vazio que é perdê-las. E se você quer mais vídeos sobre filmes da Disney, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque isso ajuda o canal a crescer. E com ele crescendo eu consigo trazer vídeos com mais frequência e mais qualidade para vocês. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!